Bem, pessoal, a estrutura da apresentação sobre licenciamento, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais moderada. Geraldo aqui, show, tonação de voz, deu show, mas a gente vai agora diminuir um pouquinho o tom, que é um assunto relativamente mais didático do ponto de vista de explicação de alguns conceitos. Então a gente vai precisar entrar um pouquinho na seara jurídica. Então essa apresentação ela é composta por mim, por Eduardo, por Renata Farias, nossa coordenadora jurídica, e por Irailda, que está aqui. Por favor, Irailda, venha para cá, que é uma das responsáveis pelo sistema de licenciamento da CPRH, tá? Então a gente vai iniciar aqui agora. Renata, vamos lá? Bom dia, eu sou Renata Farias, superintendente jurídica da CPRH. Acho que alguns aqui já me conhecem, né? Quem está me conhecendo, prazer. Quero agradecer especialmente aos servidores da CPRH que estão aqui, né? Que estão se colocando à disposição de vocês, porque ao final vai ter pergunta e com certeza vão ter muitas dúvidas. Inicialmente, quero dizer que vai ser bem superficial em relação ao tempo. Então, a gente não tem muito tempo, né? O tempo é para vocês terem uma análise geral acerca do licenciamento ambiental, da fiscalização, do monitoramento, da nova plataforma, o que está se pintando, o que está se projetando para o órgão estadual ambiental. Então, a minha participação vai ser, digamos, de pitaco. Então, vou dar um pitaco aqui na palestra de Eduardo sobre licenciamento, na unidade de conservação, no monitoramento e na fiscalização. Então, se tiver mais algum assunto que esteja relacionado à lei, à legislação, o jurídico tem que sempre estar monitorando, assegurando, dando segurança jurídica para o órgão ambiental e para vocês, porque não adianta vocês terem nenhum ato administrativo que ele tenha algum vício, porque existem todos os órgãos de controle, inclusive da população mesmo, que vão estar sempre supervisionando a licença de vocês. E o que é esse licenciamento ambiental que é tão falado, que às vezes por vezes é tão castigado, que é para algumas pessoas tão penoso, né? Então, acho que foi Joane da Tenda que falou, desmistificar é importante, é interessante e é essencial para todos os setores produtivos. Eduardo fez uma apresentação mais voltada para a questão do imobiliário, que é a atividade que vocês desenvolvem mais. Então, a gente tentou focar isso. O que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental surgiu para compatibilizar a ordem econômica com o meio ambiente. Tanto, ele nasceu em 81, na Lei de Política Florestal, na Lei Federal 6938, certo? Foi o primeiro quem especificou sobre o licenciamento ambiental. E na Constituição de 88, que é considerada uma Constituição ambientalista, que é a nossa lei maior, digamos que é a regência das normas, né, o regente, ela trouxe um capítulo específico para o meio ambiente e um capítulo específico para a ordem econômica. Mas a gente percebe que o Constituinte deu tanta importância à questão ambiental para a gente buscar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que tanto no artigo 170 da ordem econômica, ele dispôs no inciso 6º a defesa do meio ambiente. Então, essa compatibilização das atividades econômicas com o meio ambiente é o que originou o licenciamento ambiental. E assim surgiram outras normas para regulamentar, para direcionar. O artigo 23 da Constituição foi só em 2011 regulamentado pela Lei Complementar 140, que vocês conhecem bem, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é a questão da competência do licenciamento. Qual é o ente responsável pelo meu licenciamento? Eu sei que isso é uma questão que gera muita dor de cabeça no empreendedor. Então, eu vou licenciar no município, eu vou licenciar no estado, eu vou licenciar na União. Mas na frente a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, né, de uma forma bem geral. No âmbito do estado, o que regulamenta o licenciamento ambiental, as infrações e sanções administrativas, é a Lei 14.249, de 2010. E tem a resolução com o número 237. Olha, essas 4 legislações aqui, essas 4 leis que a gente botou aqui em uma resolução, 3 leis em uma resolução, são essenciais a leitura dela para vocês entenderem o licenciamento ambiental. Aí Eduardo vai falar um pouco mais especificadamente sobre os tipos de licença, prazo
E eu vou estar aqui à disposição para eventuais dúvidas que ele tiver em vocês. Eu acho que o que Renata vem e traz para a gente inicialmente sobre a importância da lei, da resolução, calha muito com a importância e os benefícios do licenciamento ambiental. Até pegando um pouco da fala que Renata colocou e do que foi dito aqui na abertura, a gente precisa desmistificar realmente o licenciamento ambiental como uma trava, como uma burocracia, quando na verdade não é. A gente tem que ter essa trava do ponto de vista legal de início, meio e fim de um processo de licenciamento, tendo em vista a localização muitas vezes do empreendimento e da relação dele com uma comunidade ou até mesmo com relações com órgãos de controle. Então, qual a importância dele? Né? Então, um instrumento que diz respeito à busca de conciliar o desenvolvimento econômico com a questão ambiental e os benefícios de deixar qualquer atividade legalizada do ponto de vista ambiental, prevenindo multas e penalizações no caso de sua localização. A gente tem se deparado hoje, tanto a gente quanto os municípios, com empreendimentos que estão em áreas que não são permitidas para que esse licenciamento se desenvolva, essa empresa opere ou esse empreendimento se instale. Então é necessário realmente a gente ter essa visão da importância e do benefício, mas ao mesmo tempo sem esquecer de ler primeiro as legislações e entenderem um pouco como é que é o dia a dia nesse mundo de licenciamento ambiental. Bem, a gente entra nas modalidades das licenças e o que é cada licença dessa, tá, gente? Então, como eu falei, é a parte mais conceitual do dia. Então, a gente tem lá, nós temos hoje 7 tipos de licença, pegando do início a licença prévia, que é a licença prévia, tá? Então, ela é requerida ali na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade. E nessa primeira fase do licenciamento, a avaliação da localização e a concepção dele, atestando sim ou não a viabilidade daquele empreendimento. Então é aí nessa fase do licenciamento ambiental, onde a gente avalia a localização do empreendimento, se haverá ou não um determinado estudo específico, um EIA-RIMA, um RAS, que vá conduzir o processo de licenciamento com base naquilo que vai ser entregue à CPRH para a sua avaliação. E aí, aquilo que Geraldo falou, que eu vou falar também um pouquinho mais na frente, faz todo sentido quando você tem uma plataforma digital que vai planejar o teu empreendimento. Então, a partir disso, tu vai ter mais condições de avaliar realmente a localização, se tem interferências e quais interferências são essas, e se essas interferências vão ou não inviabilizar teu empreendimento. Licença de instalação é a segunda fase do licenciamento. Então, tive algum estudo ambiental, foi necessário? Sim, ele já foi aprovado, e nessa aprovação eu vou receber os projetos executivos. Se é um empreendimento licenciado pela CPRH, eu vou precisar, tanto na fase preliminar como na de instalação, da anuência do município, por exemplo. Então, se o município licencia e for de impacto local esse empreendimento, o licenciamento é lá no município. Caso não seja, ele vem para a CPRH, mas com a declaração de uso do solo, da anuência municipal, atestando que aquele empreendimento pode ser implantado ali. Então, nessa fase, vão ser apresentados, além dessa anuência, todos os projetos executivos e mais os outros documentos que tem naquela tipologia específica que você está licenciando. Tá? Licença de operação, ela vai fixar ali as condicionantes e autoriza o início do empreendimento, respeitando o cumprimento de todas as exigências constantes de LP e LO. Em 90% dos casos, as exigências constantes na LP, ela não passa para a LO. Pode ser que uma coisa ou outra ainda fique, mas geralmente para a LI ela já foi vencida, tá? E de a LI para a LO a mesma coisa. Então é aqui que é concedida depois de atender todas as condições previstas na licença prévia de instalação. É aqui também onde a gente avalia se o projeto executivo que foi entregue à CPRH na licença de instalação realmente foi executado. Tá? A gente tem se deparado ainda hoje com muitos projetos que estão em desacordo com a licença de instalação que foi obtida na CPRH. Então, esse cuidado do construtor, existe uma figura de modificação de licença ambiental na CPRH que pode ser solicitada na mudança de LI para LO. Antes de eu pedir a LO, eu já poderia pedir essa modificação, porque na LO, quando eu for liberar, eu vou verificar, cara crachá, o projeto executado é aquele que foi apresentado. Se não for, isso pode gerar uma série de
e problemas na análise do processo de LO, inclusive uma demora a mais para poder corrigir todo o procedimento, visando, por exemplo, na área imobiliária, atender a solicitações dos órgãos financiadores, principalmente uma Caixa Econômica, que ela é muito cara crachá. Pode, não pode, o que é isso ou o que é aquilo. Licença simplificada, ela é concebida, é a junção, tá, da localização, da instalação e operação do empreendimento. Ela, que pode ser de pequeno potencial poluidor, degradador, como regulamentado, ou seja, ela junta LP, LI e LO de uma vez só, e ela dá ali a condição, porém, que você vai ter que me entregar todos os documentos de LP, LI e LO de uma vez só, tá? Que não vou fragmentar, que eu vou juntar num único procedimento com todos os documentos. Os prazos de licença: 5 anos para LP, esse é o tempo máximo previsto na legislação, 4 anos para LI, 10 anos para LO e 6 anos para a licença simplificada. Aqui, nesse caso, se eu peço uma licença de instalação, por exemplo, ela sai com 2 anos, eu vou ter que, na minha renovação, só ter direito a mais 2 anos. Tá? Então, o tempo máximo da licença é de 4 anos, com direito a uma renovação. Se você tiver que pedir uma nova licença de instalação, o processo é zerado e ele vai iniciar novamente com uma licença de instalação. Isso muito acontece também quando a gente perde o prazo de renovação da licença. Aquele prazozinho de 120 dias antes que a gente deve obedecer para você ter direito a 50% de desconto e ter continuidade no processo de renovação de sua licença. As outras 3 licenças é a regularização. O que é a regularização? Você tem um empreendimento, você construiu, por algum problema você não solicitou a licença ambiental e nesse momento você solicita a regularização. Ela pode ser de LP e LI, você construiu, mas não está operando, então você vai regularizar LP e LI, e aí tem toda a série de documentos que eu iria solicitar numa LP isolada ou numa LI isolada, e eu consigo regularizar o empreendimento, a construção do empreendimento. Para LO, eu já opero, e aí eu vou atrás dos documentos de LO, junto tudo, entrego ao órgão ambiental, e ele vai fazer ali, vai liberar a licença de operação como regularização total. Autorização ambiental. Autorização ambiental é aquela autorização, é aquele procedimento administrativo que gera, para empreendimentos que ele tem ali, como diz a definição, ela é precária e discricionária, a execução de atividades que possam acarretar alteração no meio ambiente. Mas ela tem validade apenas de 1 ano, porque a gente encara a autorização como um procedimento administrativo muito curto, é para uma etapa, é para um problema para ser resolvido naquele tempo específico. Então, onde é que a autorização se enquadra? Terraplanagem. Então, o teu empreendimento, ele vai fazer a terraplanagem, é rápido, geralmente, ele entra como autorização. Supressão de vegetação, a mesma coisa. Autorização para intervenção em área de preservação permanente sem supressão de vegetação. Então, dentro desses enquadramentos, a gente tem ali a autorização competente. Aí fica os empreendedores no meio de uma briga entre o Estado e o município para saber quem é o competente por licenciamento do seu empreendimento. Ora, no caso de conflito positivo, que a gente está chamando, quando 2 entes da federação estão se arguindo competente para licenciar, o que é que eu posso fazer? O CONSEMA pode decidir. Então, eu posso questionar o Conselho Estadual do Meio Ambiente para que ele defina qual vai ser a competência, o ente competente para o meu empreendimento. Eu, particularmente, iria para o Estado, viu? Não é porque eu estou com vocês, não, mas é porque o Ministério Público entende que é a competência é do Estado, o Tribunal de Contas entende que é a competência do Estado. E o Estado, vocês trazendo a problemática através de uma consulta prévia, o Estado também se comunica com o município. Olha, município, vamos definir de quem é a competência para esse tipo de licenciamento. Isso vai evitar uma dor de cabeça para vocês que ficam entre o Estado e o município para saber quem vai ser o órgão que vai licenciar o empreendimento. E às vezes se arrasta por anos esse questionamento e o empreendimento fica parado sem conseguir chegar a um consenso. Então, existe também a possibilidade da delegação, nos casos que o Estado delega para o município o licenciamento e a autorização de supressão de vegetação. Se ele tiver o Sinaflor, não é importante dizer isso, que é um sistema federal,
se ele tiver usina flor, o Estado delega a competência para que aquele município proceda com a autorização de supressão de vegetação e o licenciamento. Como também já teve caso que, para não ter dúvida, foi feito um acordo entre os dois entes da federação, dizendo que o Estado é que era competente pela supressão de vegetação e licenciamento daquele empreendimento. Então, se vocês tiverem algum empreendimento que está com essa dificuldade de saber qual é o ente da federação, vai na CPRH, entra com a consulta prévia, que Eduardo relatou aqui, dizendo como é, especifica, mostra, a gente dá uma resposta formal, convida o município para conversar e tenta diminuir o máximo possível de dor de cabeça que vocês tiverem com relação à competência, porque, de fato, não é um assunto pacífico entre os entes da federação. Quem é responsável por quê? A Lei Complementar 140 não foi tão clara nessa diretriz, assim posso dizer, tanto é que deixou a competência estadual residual, mas trouxe no artigo, acho que é 17, não lembro direito, a possibilidade da supressão da vegetação atrair a competência do licenciamento, que isso causou um embaraço muito grande, em vez de deixar a regra mais clara. Mas eu acho que, conversando com os dois entes, a gente consegue chegar no consenso. Essa é a experiência que o Estado tem vivido. E depois que o Renato falou sobre as competências, que é um momento bem importante do início do processo de licenciamento. Até no próprio Conselho ela diz lá que, dependendo se o município ou o Estado verem que o licenciamento não é seu, né, deve repassar ao ente federativo responsável pelo licenciamento seus documentos para que aquele ente passe a licenciar. Bem, pessoal, aqui a gente traz uma novidade para vocês, não sei se vocês conhecem, a Instrução Normativa 04 de 2024, que é um pouco do foco também desse encontro da Instrução Normativa. A ideia era ter uma padronização dos procedimentos e seus fluxos, dos prazos de análise, localização e critérios para análise e transparência, clareza das etapas. Então, assim, isso aqui não fui eu, apesar de eu ser servidor da casa, não foi a Anchieta que chegou, não foi essa diretoria, não foi Renata, não. Isso aqui foi construído com base no entendimento e na discussão com todos os setores de licenciamento da CPRH. Então, isso aqui foi construído com os servidores, para justamente ter uma aprovação daquilo que a gente acha interessante para o desenvolvimento sustentável e econômico do Estado. Então, a gente via que algumas coisas precisavam ser ajustadas e, dentro desses ajustes, a gente conseguiu dar uma cara diferente hoje a esses procedimentos. Só que o ponto principal das discussões da localização daquilo que Geraldo falou anteriormente na apresentação dele é justamente isto aqui. Para a parte imobiliária, a gente pode encontrar alguns problemas desses aqui. Então, que são aqueles cruzamentos das camadas de unidades de conservação, comunidades tradicionais e órgãos intervenientes. Dentro de unidades de conservação, se tiver no entorno da unidade de conservação, precisa saber se essa unidade de conservação tem plano de manejo, se já tem ali prevista a zona de amortecimento daquela unidade de conservação, para saber se tem algum tipo de restrição ali ou não na zona de amortecimento do seu entorno, porque se for dentro da UC, dependendo da classificação, se for um UC federal, por exemplo, passaria competência lá para o ente para manifestação, que seria o ICMBio. Se for UC, vai depender ali, que Arthur vai abrir mais depois, qual é a categoria. Mas se for uma APA federal, é uma APA estadual, é possível, não é possível, então tudo isso vai ser visto ali dentro da unidade de conservação e é preciso comunicar-se com o órgão gestor. Muitas vezes você está, por exemplo, aqui na APA Aldeia Beberibe, vou chamar para o nosso lado, dentro da APA de Aldeia Beberibe, a gestão daquela APA, ou na APA de Santa Cruz, é da CPRH. Então vai ter algum empreendimento ali? Vai. Quem é responsável por dar ciência? A gente vai ter ciência, tá? Ou anuência para aquele empreendimento, ou autorização direta para aquele empreendimento. Então, se for apenas uma unidade de conservação que dependa apenas de ciência, essa ciência, no caso dessas duas que eu citei, é da CPRH. Então, a gestão é na CPRH, a gente recebe o processo de licenciamento e encaminha esse processo para a unidade gestora das unidades de conservação da CPRH,
e ele tem um prazo de 10 dias para dar o retorno, se pode ou se não pode, ali naquele ponto escolhido pelo empreendedor, a realização do empreendimento. Da mesma forma, com as comunidades tradicionais. A gente tem hoje, no Brasil como um todo, todas as áreas mapeadas, áreas quilombolas tradicionais, e comunidades indígenas, assim como foi colocado também por Magda, em relação à parte das comunidades tradicionais de pesca. A gente ainda não tem isso, como o Geraldo colocou, mas foi uma comunidade tradicional, dependendo de sua localização, a gente vai precisar entrar em contato com os órgãos responsáveis, FUNAI e INCRA. A gente envia um documento para eles, perguntando, é viável, ou não é, há necessidade de emissão de termo de referência pelo órgão que faz a gestão daquela comunidade. Se tiver, repassado ao empreendedor, que vai construir o documento, o estudo que é solicitado pelo órgão, devolve-se e o órgão tem um prazo previsto para poder se manifestar em cima daquele produto que foi entregue, para só depois disso o processo voltar a caminhar dentro da CPRH. Por isso a necessidade dessa análise prévia, do planejamento dentro do sistema de gestão ambiental da gente, da plataforma digital, desculpa, para que vocês consigam concentrar ali o máximo de informações para quando entrar na CPRH a gente já saber todos os caminhos que irá percorrer esse processo. Assim também como os órgãos intervenientes. Então, dependendo da especificidade da localização, poderão ser consultados órgãos externos como IFAM, CONDEP, FIDEM, DR, DENIT. Muitas vezes você tem um determinado empreendimento imobiliário que precisa fazer uma entrada Copergás, Compesa, Neoenergia, Sujeita. E aí você tem toda essa gama de procedimentos, o processo entra redondo, projeto executivo todo certinho. Quando chega lá, Ângelo pega o processo e diz assim, aqui tem uma via de redução do DR, não está faltando uma declaração do DR, está faltando o DENIT, está faltando até um gerador, mas não pode colocar porque está em área de preservação permanente, precisa da supressão. Então essa gama de planejamento anterior ao processo, vocês devem fazer com essa nova plataforma. Então, é importantíssimo entender um pouco disso. Por quê? Porque aqui, como o Geraldo falou, eu também trouxe aqui as imagens vermelhas de Geraldo, e a ideia aqui é justamente isso, né? Eu vou ter um empreendimento, está em vermelho, está um pouco ruim, mas esse empreendimento está aqui, e dentro desse empreendimento, ele cruzou com quatro camadas importantes. A Lei da Mata Atlântica, ela está como no Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, ela é considerada muito alta, ela está na zona de turismo de veraneio e lazer e está na APA de Guadalupe. Esse empreendimento é um empreendimento que está localizado em Tamandaré e ali dentro ele faz esse cruzamento. Agora, apesar de ele estar na área de abrangência da Lei da Mata Atlântica, esse empreendimento não tem uma árvore, não tem um indivíduo arbóreo para ser suprimido, mas ele só está ali por conta da camada. Então isso não é um impeditivo para que ele venha a acontecer. Nesse caso, Atlas de Biodiversidade de Pernambuco, muito alta, porque ele precisava, essa área precisava de um planejamento lá atrás para evitar que a gente chegasse na situação que a gente está hoje. É zona de turismo e veraneio e lazer, então tem uma legislação específica que precisam ser observados para os critérios de implantação desse empreendimento. Ele vai cruzar ali, dependendo da localização, com a APA de Guadalupe. Vai ser necessário intervir com o ZATAM, que é o zoneamento existente na região, ou não. Então, ele dá os 4, mas ao mesmo tempo ele não cruza com as outras informações, como assentamentos rurais, áreas de desertificação, então está aqui na região, áreas indígenas, zoneamento ou unidades de conservação de proteção integral. A APA é a unidade de conservação de uso sustentável. Nesse caso não é de proteção integral. Então ele dá esse documento e aqui você vai planejar-se em relação a toda a ideia do teu empreendimento. O RPA eu não vou mostrar, vou passar porque Geraldo já mostrou. E a gente tem as condicionantes ambientais, que são tão importantes quanto os primeiros projetos que vocês apresentaram ao órgão, que é o cumprimento realmente do dia a dia do licenciamento de vocês e que vai servir de base principalmente para a fiscalização da CPRH e dos órgãos e outros órgãos de controle.
Já vi muitas vezes o próprio IBAMA chegar no licenciamento, no empreendimento onde a CPRH licenciou e questionar a licença ambiental. A nossa licença ambiental hoje, ela está baseada realmente em toda a área ser georreferenciada, se ela for um ponto, se ela for um polígono, se ela for uma reta, justamente os órgãos de controle saberem exatamente onde é que ela foi licenciada. Por isso que a ideia de vai para a LO, cuidado, porque tem que estar tudo bem casado para evitar problemas no futuro. Isso é muito importante. Então, qual é a finalidade? Estabelecer parâmetros concretos para mitigar os efeitos negativos dos empreendimentos e atividades humanas sobre o meio ambiente. Esse estabelecimento de exigências do órgão ambiental competente quando da conclusão das etapas do licenciamento ambiental. Então, eu vou ali ajustar no campo específico da licença. Ali, acho que é esse daqui. Tem um campo específico, está ruim de vocês verem, vocês não vão ver, mas exigência, e aqui é onde o órgão ambiental coloca tudo aquilo que ele vê como necessário para poder liberar a licença. Dever do monitoramento. O órgão ambiental vai fazer esse monitoramento competente, monitorar periodicamente o cumprimento das condicionantes, mas ao mesmo tempo o empreendedor precisa observar isso. Tem coisa aqui na exigência que o empreendedor às vezes tem que entregar com 30, 45, 60, 90, não é casa-pio não, mas às vezes você precisa ter realmente aquele cumprimento. Por quê? Lá embaixo, em requisitos ou observações, vai ter um campo dizendo o seguinte: se uma dessas exigências que foram colocadas aqui, que foi colocada aqui, não for cumprida, a licença deixa de estar válida. Se vocês observarem isso, então muitas vezes o empreendedor chega na CPRH e diz assim: eu quero renovar minha licença. Quando a gente pega a licença, aí vai. Cumpriu aquela exigência que era para entregar com 90 dias? Não. Então, com 90 dias da tua validade de licença, ela expirou. Na verdade, se ela tinha 2 anos, tu foi ao órgão 2 anos depois para fazer a renovação, ela expirou com 90 dias, porque tu não cumpriu. Então, muitas vezes, é importante a gente ficar de olho nisso, porque pode gerar autuações, pode gerar problemas no financiamento do órgão que está financiando esse empreendimento, na parte imobiliária, por exemplo. A gente tem se deparado com alguns problemas em relação a isso. Então, é necessário ter realmente essa visão da licença ambiental como um todo. E a vistoria ambiental é uma vistoria que pode ser realizada pelo ente que licenciou, no caso, pela diretoria de licenciamento, no caso da CPRH, ou pela equipe de fiscalização de unidade de conservação, fiscalização da nossa área de fiscalização, fora das unidades de conservação, porque alguém fez alguma denúncia, e essa denúncia, amigo, ela chega de todo lado. Ela chega pela ouvidoria do Estado, ela chega pela ouvidoria da CPRH, ela chega pelo Ministério Público, ela chega por telefone, ela chega por e-mail, ela chega por tudo que é canto. Então, os canais de denúncia são os mais diversos possíveis. Chega até pelo WhatsApp do diretor: está acontecendo isso, a gente gera um número, manda para a fiscalização e vai a campo para poder tentar identificar esse problema. Então, as condicionantes, não desprezem isso numa licença ambiental. Eduardo, só especificando, olha, tem uma quantidade considerável de auto de infração por descumprimento de condicionante das licenças. Está previsto na lei a lavratura de auto-infração quando houver esse descumprimento dessas condicionantes, e a CPRH, através da diretoria de Geraldo, que ele vai falar um pouco mais à tarde, está intensificando o monitoramento desse cumprimento dessas exigências. Inclusive, na Instrução Normativa 03 de 2023, do ano passado, houve um aumento do prazo das licenças de operação. Tem atividade que está com a licença de operação por 10 anos, mas a CPRH está comprometida em fazer esse monitoramento. Por quê? Porque a CPRH entende, né, que a licença ambiental é o ato que permite ao empreendedor verificar a diretriz para a sua atividade econômica, para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir do momento que não está existindo esse monitoramento, além de você perder a sua licença ambiental, você também está com a conduta infracionária. Isso está sujeito a auto-infração, e esses auto-infração estão sendo mantidos até em segunda instância. Isso é um ônus a mais. Então, a importância desse monitoramento. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma cultura, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil como um todo, que depois que o empreendedor tem sua licença, ele já acha que não precisa mais, estou falando na de operação, não precisa mais ter atenção às questões ambientais, principalmente quando você pega uma licença ambiental de operação por 10 anos.
Mas aí é que está, nesse momento é que está existindo um monitoramento do empreendedor a mais da sua atividade, porque a CPRH vai fiscalizar e vai monitorar isso com mais afinco. E aí a gente chega à questão do próprio sistema integrado, né, de serviços ambientais, que é a porta de entrada de comunicação do empreendedor com a CPRH. Qualquer movimento que não seja uma pergunta simples, que vai ser uma consulta prévia, qualquer pedido ou outro de licenciamento ambiental, a comunicação com a CPRH é pelo CISAM. E a gente está aqui com Irailda Ramalho, que é a nossa chefe do setor,